neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Quero, ó Deus, ser um cristão. De coração, de coração. Quero, ó Deus, ser um cristão. De coração, De coração, de coração. Quero, ó Deus, ser um cristão. De coração. Quero, ó Deus, ser mais humilde. de coração, de coração. Quero, ó Deus, ser mais humilde. De coração, De coração, de coração. Quero, ó Deus, ser mais humilde. De coração. Quero parecer com Cristo. De coração, de coração. Quero parecer com Cristo. De coração, De coração, de coração. Quero parecer com Cristo. De coração. Que oração comprometedora! Nós nos comprometemos com o que pregamos
com aquilo que nós pedimos a Deus, orando, com aquilo que cantamos, com aquilo que nós confessamos ser. Quero, ó Deus, ser um cristão de coração. Quero parecer com Cristo. Seria perguntado ao poeta sacro se isto é possível, parecer com Cristo, ser como Cristo, ser um cristão de coração. É possível? É possível a um homem sujeito às paixões como nós somos, ser como Cristo? Amados, o próprio Cristo responde: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. São Mateus capítulo 19, versículo 26. Eu tenho dito e repito com segurança: eu dou conta de ser membro, eu dou conta de preencher os requisitos de qualquer organização religiosa que professa ser cristã. Eu e você também dá conta. Por mais rígida que seja sua doutrina, você dá conta. Você suporta, você se submete. Mas ser cristão, eu não dou conta. E homem algum tem possibilidade de ser cristão, a menos que o próprio Cristo esteja nele. Porque cristão é aquele que tem o Espírito Santo, não é aquele que tem um dom do Espírito Santo. Não é aquele que fala línguas, não é aquele que profetiza simplesmente e que cura os doentes e que mesmo prega Cristo como Salvador, mas sim aquele que tem o Espírito Santo. O cristão é aquele que é guiado em toda a verdade pelo Espírito de verdade. Cristão é aquele que crê em Cristo, em Jesus, como diz as Escrituras. E como posso eu ser um cristão qualificando a Jesus de segunda pessoa, quando a Bíblia, ele próprio diz que é o primeiro? Ele diz: eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega. Ele nunca diz: eu sou o segundo. Então nós temos de crer, se é que somos cristãos, como diz as Escrituras. Ser cristão de coração é impossível aos homens. A mensagem Cristo, mistério de Deus revelado, revela o propósito tríplice de Deus. O mistério tríplice de Deus é escondido aos homens desde antes da fundação do mundo. E este é um dos segredos que estava ali dentro dos 7 trovões. Deus em Cristo, Cristo na igreja e a igreja no reino restaurado. É um mistério tríplice. É mistério, na verdade, mas é um mistério de piedade. Porque, conforme já temos vos pregado, a trindade de Deus não é 3 pessoas distintas, porque isto seria 3 deuses. Para ser 3 pessoas distintas, tem que haver 3 personalidades. E se há 3 personalidades distintas, então são 3 deuses. É Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas a Bíblia nos apresenta Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Não Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Isso seriam 3 deuses, o que não passa de um paganismo intitulado
de cristianismo. Mas guardemos isso, que esse mistério tríplice de Deus começa por aí. Quem tem o Pai tem também o Filho. E quem tem o Filho tem o Espírito Santo. Essa é a trindade de Deus. É o Pai manifestado no Filho e o Filho manifestado no seu corpo, que é a igreja, através do Espírito Santo. A pessoa de Cristo na igreja é o Espírito Santo. Isto é falso? Se você chama isso de falso, você teria que dizer que as Escrituras são falsas. Você teria que dizer que o próprio Jesus é falso, quando ele diz: eu sou o primeiro. Eu sou. Moisés queria saber seu nome, ele disse: eu sou. Depois o próprio Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou. O Pai que está em mim é quem faz as obras. Eu e o Pai somos um. Eu, carne, e o Pai, espírito, somos um. Há tanto tempo estou convosco, Filipe, e não me tendes visto. Esse é o mistério do Pai no Filho. Filipe estava interrogando pelo Pai. Jesus falou na primeira pessoa, respondeu na primeira pessoa. Eles falam nos pronomes, mas esquecem-se dos verbos. Estou há tanto tempo convosco, Filipe, e não me tendes visto. Quem vê a mim vê o Pai. Se isto era assim na terra, é assim também nos céus. Porque Ele é o mesmo nos céus e na terra. E Paulo disse que Jesus Cristo é a imagem de Deus. Você olha no espelho e vê a sua imagem. Se você quer ver Deus, você tem que ver Cristo. Você tem que ver Jesus. Em pessoa, é claro. Porque eu olho para a natureza e vejo Deus. Ela é uma Bíblia. Deus é infinito. O Pai é Espírito e é infinito, enche os céus e a terra. É um mistério, na verdade. E é muito importante nós conhecermos. Mas ainda não é tudo. Você encontra muitas pessoas unicistas, mas que não têm o segundo mistério, que é esse Pai, esse Filho em suas vidas, a vida vivida. Eu posso pregar esta mensagem e não ter nascido de novo. Por isso Paulo disse que reduzia o seu corpo à servidão, para que depois de pregar a muitos, ele mesmo não viesse a ser reprovado. O mais importante agora do mistério está Cristo em nós. E isto é ser cristão de coração. Veja como este hino combina com a mensagem do profeta. Ele prega desta forma. A força máxima de uma corrente é conforme o seu elo mais débil. Você sabe que as virtudes de Cristo no cristão, na pessoa, formam nele a estatura do homem perfeito. E essas virtudes são como elos de uma corrente. Naquela linguagem para a pessoa mais simples entender, são como aquelas argolas de uma corrente. E a corrente pode ser muito forte, ter muitas argolas, ou seja, elos bastante fortes, mas ela nunca será mais forte do que o seu elo mais fraco. Ser cristão é ter as 7 virtudes de Cristo, as 7 naturezas de Cristo, apresentada por São Pedro na sua segunda carta, capítulo 1, a partir do versículo 5. Leia o versículo 4. Escapando-se da corrupção que há no mundo, através das concupiscências, e acrescentando à fé a virtude o conhecimento de Deus,
ao conhecimento de Deus. Temperança, a temperança, paciência, a paciência, piedade, a piedade, amor fraternal. E logo vem a pedra de coroa. Agora notemos o seguinte, que cada uma destas coisas é um elo, é uma argola da corrente. E essa corrente não pode ser mais forte do que o seu elo mais fraco. Ela se rebentaria justamente ali onde está o elo mais fraco. E tudo estaria perdido. Isso é correto. Nenhuma corrente é mais forte do que o seu elo mais fraco. Não importa a força que tem os outros. Se um deles é fraco, ali é por onde se romperá. Porque não pode a cadeia ser mais forte que aquele elo fraco. É como se você fizesse uma cadeia muito forte de paredes de concretos, aquelas janelas de barras de ferro muito forte, e pusesse uma portinhola ali, uma porta, umas pequenas, umas finas e frágeis tábuas de pinho. Faz aquela coisa tão forte, mas deixa uma porta tão fraca, tão fraca. O que adiantaria? Agora, se você diz, eu tenho fé, virtude, ciência e paciência, porém não tem temperança, ainda não é um cristão de coração. Não. Então ali é onde se romperá. E o mundo está tão escuro que quando você encontra uma pessoa que tem uma dessas virtudes, você acha que ali está um verdadeiro santo. O mundo está tão escuro que um palito de fósforo parece ser um grande farol. É, sim. Prestemos atenção nisso. Não podemos ter paciência sem ter temperança. Assim sendo, quando você rende seu ser, a sua pessoa, a sua vida integralmente, olha o cristão de coração. O Espírito Santo flui através de seu ser nestas virtudes. Então você é um tabernáculo vivente. Então é Deus andando em dois pés. Agora, se o que é impossível para os homens está acontecendo em você, aquele é um homem cheio de virtude, aquela é uma mulher cheia de virtude, de ciência porque crê na palavra, temperança, paciência, piedade e tem amor fraternal, está cheio do amor do Espírito Santo e que é uma imagem que os incrédulos podem admirar e da qual podem dizer, ali está um cristão, ali está uma pessoa que sabe o que diz. Um selo pode ser visto dos dois lados, já que você vá ou venha. Um cristão tem que ser visto pelos dois lados. É por dentro e por fora. Cristão por dentro? Muito bem. Mas não há cristão por dentro que não se revele por fora. Por isso você pode encontrar santificação externa, só do corpo, só de vestes, e não encontrar santificação interna, a vida vivida. Mas você nunca pode encontrar uma santificação interna, um novo nascimento verdadeiro no íntimo da pessoa, sem que haja externa. Você pode encontrar pessoas vestidas e apresentadas religiosamente, com espírito religioso, com faraísmo lá no inferno, mas você nunca encontrará estas pessoas sem santidade, sem santificação externa nos céus. Ah, meus irmãos, quando um homem ou uma mulher possui estas coisas, então ali tem que descer a pedra de coroa e sela o reino de Deus naquele terreno. E ali se torna uma propriedade de Deus, a ponto tal que Satanás não pode manter a sua mão imunda naquela propriedade. Ainda que ele tente invadi-la,
mas ele recebe um choque como que de 10.000 volts. Ele não pode levar aquela pessoa a pique. Me faz lembrar do profeta desta era, quando a sua mulher estava morta ali no necrotério, sua filhinha morrendo de meningite aguda, seu pai já morto ali, e Satanás começou a trabalhar e a lançar na sua mente: onde está o seu Deus? Onde está o Deus que você prega? Quantas pessoas você tem curado de câncer? Quantas pessoas você tem ressuscitado? Quantas pessoas você fez isso, fez aquilo, e agora esse Deus te deixa abandonado desta forma? De repente, uma estaca surgiu lá de dentro e disse: vai-te, Satanás. Deus deu, Deus tomou. Vai-te, Satanás. Deus deu, Deus tomou. Ali estava Cristo, levantando-se como um soldado, um guarda, um vigia. Dentro, o âmago, a alma, o espírito estava ali dentro. Esse é o ser cristão. Não se escandaliza com a morte, não se escandaliza da maneira que morreu, não se escandaliza como morreu. Caso contrário, escandalizaríamos em primeiro lugar com a morte da cruz, porque ela é escândalo para os que perecem, mas para nós, segundo a linguagem de São Paulo, ela é o poder de Deus para nós que somos salvos. A mensagem é a salvação, a mensagem é o Espírito Santo, a mensagem dos 7 trovões é a pedra de coroa, é o próprio Cristo introduzido em sua vida, te fazendo um verdadeiro cristão, uma verdadeira cristã, vencendo a Satanás em todas as suas astúcias e explorações das circunstâncias, dos momentos que você vive, que você sofre, das fases difíceis. Ele começa a atacar, ele propõe um caminho bom para ali, ele faz uma ajuda daqui, outra daquela. Então o cristão logo se lembra: um dia o meu Cristo esteve no monte da tentação, sofrendo fome, e Satanás chegou ali também para tentá-lo, abrindo a porta para ele, oferecendo-lhe o reino todo deste mundo. Mas o meu Cristo rejeitou aquela oferta de Satanás, e é o mesmo Cristo que está em mim. Vai-te, Satanás, vai-te pelo poder dos 7 trovões, vai pelo poder da palavra de Deus. Você não sabe o que significa isto, 7 trovões? Talvez você possa pensar que é uma invenção minha, mas se você ler Apocalipse capítulo 10, você vai ver que aquilo não foi permitido ser escrito, mas que nos dias do 7º anjo, o mistério seria revelado. Ó Pai bendito, ser como Cristo é o próprio dos filhos do Senhor. Portanto, sela esta mensagem no coração e na vida de cada um dos teus filhos. Te peço em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei, resoluto, mas submisso, sem
alma, eis-me aqui. Este mundo mal renego, ó Jesus, me aceita a mim. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. De ti, Jesus Senhor, eu tenho precisão. Só teu divino amor dá paz ao coração. Ó meu Jesus comigo, vem estar agora, pequeno céu contigo, eu vá morar. Ó meu Jesus comigo, vem estar agora, pequeno céu contigo, eu vá morar, eu vá morar. Cristo, meu mestre, eis meu querer, tua vontade sempre fazer. Faze-me forte pra resistir duras fraquezas que possam vir. Cristo, meu mestre, eis meu querer, mais santidade de vida ter. Faze-me firme, Cristo meu Deus, pra não deixar a senda dos céus. Cristo, meu mestre, eis meu querer, todas as minhas faltas vencer.